Vamos lá, de volta aos nossos exercícios, falamos sobre as características da redação oficial e já falamos anteriormente que a redação ela deve ser caracterizada pela impessoalidade, pelo uso do padrão de linguagem, a clareza, a concisão e pela formalidade, tratamento cerimonioso. Vamos então retomar os nossos exercícios para fixar esses assuntos. Vamos lá. Olha aí. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, lei número 8.429, de 2/6/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis a agentes públicos em caso de enriquecimento ilícito e tal. Com base nesse texto, temos o item 14. Ao se substituir o trecho de 2/6/1992, que dispõe por de 02.06.1992, dispõe sobre, preservam-se a correção de língua portuguesa e o respeito à normatização referente à redação de documentos oficiais. E aí, certinho? Não, esse item está errado. Em redação oficial, em registro de data, não se devem utilizar pontinhos, não se utilizam zeros antes da indicação do dia e do mês. Portanto, errada a sugestão do item 14. Já o item 15 afirma: as formas de tratamento no texto oficial devem ser empregadas sempre por extenso, constituindo sua abreviatura erro que compromete clareza. Certo ou errado? Isso, o item está errado, falso. Na verdade, o normal é que você coloque por extenso, sobretudo quando é correspondência para alta autoridade. Quando você emite uma correspondência para alta autoridade, é comum que você escreva Vossa Excelência por extenso. Mas, na prática, a única situação em que você efetivamente é obrigado a colocar sempre tudo por extenso nessas formas de tratamento é para o presidente ou a presidente da República. Você necessariamente coloca sempre por extenso. Para as altas autoridades, é possível abreviar, apesar de, na prática, por uma questão de formalidade, você colocar, a gente usar normalmente por extenso. Agora, se for uma correspondência oficial, como, por exemplo, uma correspondência oficial interna, como é o caso do memorando, meu amigo, em memorando, a preocupação é a agilidade, a velocidade, a praticidade daquela informação. Portanto, em memorando é comum, comuníssimo, que você abrevie mesmo pronome de tratamento, costumeiramente o Vossa Senhoria. Tá? Então, pode abreviar, não há problema. Para altas autoridades, o costume é colocar por extenso para uma questão de formalidade, sendo obrigatório sempre o emprego por extenso para o presidente da República. Ou, a todo modo, então, o item mentiu, é um item falso. Voltando lá para os nossos exercícios, na sequência, vejamos o que temos mais aí na sequência. Olha aí, ó. Cada um dos itens abaixo apresenta trechos de texto que devem ser julgados quanto à sua adequação a correspondências oficiais. Vejamos então a adequação. Item 16. Vimos informar que as inscrições para o concurso público de provas e títulos para o cargo de analista de sistemas começam dia 15 de abril de 2008, das 8 da manhã às 6 da tarde. No subsolo do edifício 7 desta companhia, estamos querendo pontualidade na entrega dos documentos. E aí, é um trecho adequado para uma redação oficial? Não, não é. Esse item 6 deve ser considerado errado. Veja, se fosse apenas por causa da locução vimos informar, o mais sintético é dizer informamos. É mais conciso dizer somente informamos ou informo. Então, se fosse só isso, vimos informar, até que dava para deixar passar, não haveria problema. Só que, além de vimos informar, um pouco mais à frente, você tem aí na indicação das horas das 8, por extenso da manhã, às 6 horas da tarde. Uma está por extenso, 8, e outra está na forma de algarismo, 6. Já temos aí uma desarmonia na construção. Uma é simplesmente 8, na outra apareceu 6 horas, a palavra efetivamente apareceu. E em vez de falar da manhã e da tarde, fica muito melhor você utilizar, no caso, indicação de forma numérica, dizer das 8h às 18h. Simplesmente isso. Portanto, temos aí um outro problema. E, além disso, quase ao final, estamos querendo pontualidade? Olha o gerundismo. Em vez de estamos querendo, é melhor dizer solicitamos pontualidade.
Como você teve aí várias ocorrências, esse excesso de fato comprometeu o item. Por isso o item 16 é um item errado. Vejamos então o item 17 na sequência. O item 17 é: a seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá o exame de habilidades e conhecimentos mediante aplicação de provas objetivas e de prova discursiva, todas de caráter eliminatório e classificatório. Bom texto oficial? Isso, esse aí está corretamente construído e apresenta as características de um bom texto oficial. Portanto, o item 17 é um item certo. Avancemos para o próximo. Vejamos aí o item 18. Muito bem. Olha aí, na realidade, uma questão da Funiversa. A respeito das regras gerais de redação de correspondências oficiais, assinale a alternativa correta. Item A. Além de atender à disposição constitucional, a forma dos atos normativos obedece a certa tradição. Há normas para sua elaboração que remontam ao período da história imperial brasileira, como, por exemplo, a obrigatoriedade de que se aponha ao final desses atos o número de anos transcorridos desde a independência. Essa prática é mantida desde o início do período republicano até hoje. E aí, você acha que esse item está certo ou o item está errado? Hoje em dia, o que vai guiar a elaboração de uma redação oficial é uma orientação de origem. Na época do Império, de jeito nenhum, a regulamentação que hoje direciona a forma de construção da redação oficial, a segunda edição do Manual de Redação da Presidência da República, data de 2002. Isso quer dizer que essa forma, que o tratamento de redação oficial na época do Império, com certeza, era muito mais pomposo. Então, não estamos utilizando, no caso, tradições vindas da época imperial. Aliás, pelo que se percebe no próprio Manual de Redação da Presidência da República, o que se aconselha é que você modernize, e não que você tenha essa visão tradicionalista e retrógrada da redação. Na realidade, se quer modernizar a redação oficial, de sorte que ela seja mais objetiva. O item A, de fato, é um item errado. Vejamos então o item B. O item B afirma: o tratamento que deve ser dado aos assuntos que constam nas comunicações oficiais decorre de vários fatores, entre os quais se destacam determinadas impressões pessoais de quem comunica, que só serão bem-vindas no texto se forem utilizadas na forma de alerta para o destinatário da mensagem, ou seja, o público, o conjunto de cidadãos ou outro órgão público do Executivo ou de outros poderes da União. E aí, esse item B está certo ou está errado? Se for preciso, dê pausa e leia de novo. Certo ou errado? Esse item está errado. Observe que o item diz, no caso, que entre os assuntos que constam em redações oficiais, você tem aí: se destacam determinadas impressões pessoais. Impressão pessoal pode constar em redação oficial? De jeito nenhum. A característica da impessoalidade me diz que redação oficial não é lugar para impressão de caráter pessoal, ainda que seja na forma de alerta, de forma alguma. Item B, errado. Vejamos o item C, então. O padrão culto não combina com a simplicidade de expressão, para não ser confundido com pobreza de expressão. Pare e pense, esse item está certo ou está errado? Isso, esse item está errado. O Manual de Redação da Presidência da República afirma que o padrão culto nada tem contra a simplicidade de expressão. Vimos que o padrão culto significa utilizar um linguajar adequado e o respeito às regras gramaticais. Consequentemente, o item C está errado. Vejamos o item D. As comunicações que partem de órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Certinho? Certo, é esse o gabarito da questão. O item correto é justamente o item D. Conforme vimos, toda redação oficial deve ser compreendida por qualquer cidadão brasileiro. Isso implica afirmar que o item E, então, deve estar errado. Mas, por descargo de consciência, vamos analisar.
O item E afirma: existe propriamente um padrão oficial de linguagem, uma vez que haverá preferência pelo uso de determinadas expressões ou obediência a certa tradição no emprego de formas sintáticas, razão porque se consagrou a utilização da linguagem burocrática, conhecida como jargão burocrático. É isso mesmo? Existe esse padrão oficial de linguagem que favorece o emprego aí da linguagem burocrática, do jargão burocrático? De forma alguma, o item está totalmente errado. Portanto, a resposta do item 18 é justamente o item D de dado. Tranquilo? Vejamos aí o próximo exercício. Isso, o próximo exercício já vai nos questionar uma outra coisinha e antes de vê-la, voltemos aqui ao quadro. Nós até agora falamos das características da redação oficial. Falamos da impessoalidade, uso do padrão de linguagem, concisão, clareza e formalidade. Existe uma sexta característica, a chamada uniformidade. O que é a uniformidade? A uniformidade indica que a redação oficial deve ter apenas uma única forma. Essa única forma de apresentação se manifesta no campo estilístico e também no próprio campo estrutural. No campo estilístico, a única forma de apresentação do texto oficial diz respeito às características, à obediência às características da redação oficial. A impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade. Então, a obediência a essas características vão, no caso, mostrar essa única forma de apresentação estilística do texto. Mas, além dessa única forma, dessa uniformidade de construção do texto, há uma uniformidade na apresentação gráfica do texto. É o chamado uso do padrão ofício. Portanto, na prática, uniformidade se traduz em uso do padrão ofício, que é justamente isso que a gente passa a ver agora. O que é o padrão ofício? Professor, a gente vai ver o padrão memorando também? Veja, quando se fala padrão ofício, não é padrão só para fazer ofício, não. Padrão ofício é o padrão oficial. É a forma de diagramação da folha, da apresentação das informações que vão integrar o documento oficial, que nós chamamos de padrão ofício. Mas esse padrão oficial serve não só para ofício, mas também vai guiar a construção de memorandos, vai guiar a construção de avisos, mensagens e por aí vai. O fato é que na apresentação do padrão ofício, temos aqui uma folha de papel. Isto que eu desenhei aqui em volta é a folha de papel. É a margem física da folha de papel. Passe o dedo aqui, você vai cortar o seu dedo no papel. Muito bem. Em termos de margem, o manual sugere, para a margem superior, 5 centímetros. Para a margem esquerda, 3 centímetros. Para a margem direita, 1,5 centímetros. Naturalmente aqui não apareceu porque não coube, mas a margem inferior também tem no mínimo 1,5 centímetro. Ou seja, 5, 3, 1,5 e vai aparecer ao final lá 1,5 também. Muito bem. Por que eu preciso de uma margem tão grande aqui em cima, de 5 centímetros? Porque você deve dar o espaço em virtude da presença do timbre. O papel na administração pública é um papel timbrado. Você normalmente tem aqui um símbolo nacional, ou um símbolo estadual, ou um símbolo municipal. Fosse um órgão federal, teríamos o brasão nacional aqui. Ele também pode vir aqui à esquerda. O Manual de Redação da Presidência da República sugere que aqui no timbre do papel, além do brasão e do poder, se é o poder executivo, poder legislativo ou poder judiciário, e além do nome do órgão, também apareça, no caso, o endereço, o telefone, CEP, fax, e-mail, todas as informações aqui no timbre. Mas, na prática, nem sempre essas informações vêm no papel timbrado, já vêm impressas no papel timbrado. Sobretudo naquelas situações em que você tem um órgão que se subdivide em várias subunidades que, sei lá, ficam em várias cidades. Então, nesse tipo de situação, é comum que não haja endereço aqui. O fato é que, se não houver endereço aqui no timbre, o Manual de Redação da Presidência da República sugere que você insira uma nota de rodapé. Lá no final, então, fechou o texto, lá no rodapé, você pode inserir o endereço, o telefone, CEP, fax, e-mail, todas essas informações. Para que isso?
óbvio, para facilitar a vida de quem vai responder o ato comunicativo. Ou você espera que todo mundo guarde os envelopes, que no caso o correio envia com a etiquetinha. Fica difícil, né? Então, na prática, você já tem a informação do endereçamento, né, o endereço do órgão emissor, ou no timbre, ou lá embaixo na nota de rodapé. Mas, enfim, o primeiro dado, a primeira informação que você insere para a montagem do padrão ofício, aparece aqui, ó, no canto superior esquerdo. É a indicação do tipo e número. O Manual de Redação da Presidência da República fala apenas em tipo e número, mas, na prática, os órgãos examinadores sempre nos lembram da necessidade de inserção da sigla. Eis a primeira informação. Neste primeiro momento, vamos apenas situar cada componente do padrão ofício. Em seguida, vamos passar e vamos fazer comentários um a um. Como é que a gente registra o tipo, número e sigla, os detalhes que podem ser questionados em prova, e um a um vamos verificar isso aí. Mas, enfim, aqui é apenas para você localizar onde fica fisicamente a posição de cada coisa. Então, com o alinhamento à esquerda, lá em cima, tipo, número e sigla. É a primeira informação que aparece. Na linha de baixo, com alinhamento à direita, registramos a data. O único registro que vem com alinhamento à direita é data. Vem logo após a indicação de tipo e número com alinhamento à direita. Na primeira edição do manual de 92, em 92, a data era colocada na mesma linha. Na edição de 2002, a data foi empurrada para a linha imediatamente abaixo. Ou seja, que você não deixa espaço, é na linha imediatamente abaixo. Deixe um espaço. Professor, quantas linhas? O manual de redação não estabelece mais. O manual de 92 foi feito em uma época em que na administração pública utilizavam-se máquinas de datilografia. Eita, lembra da máquina de datilografia? Você fazia curso de datilografia? Não era para memorizar o teclado, não. Era para desenvolver musculatura na mão para poder datilografar. Meu amigo, o que era aquilo? E quando tinha cópia carbonada? Eita, meu amigo. Primeira folha, carbono. Segunda folha, carbono. Terceira folha, meu amigo, para a impressão sair na última folha, pam, 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 pá, pam, 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 pá. Meu, era uma força, meu amigo, você tinha de ter muita força. E o dedo mínimo que precisava, você com o dedo mínimo tinha que descer todo um mecanismo de metal fundido da máquina para poder, no caso, diferir a minúscula da maiúscula, meu amigo. E às vezes você estava lá datilografando, o dedo suava, escorregava e pendia entre as teclas. Amiga, corre, corre. Gente, o que tinha de secretária com a cutícula carcomida e inflamada não estava no gibi. É verdade, era muita. Essa não estava no gibi, foi antiga, hein? Essa foi antiquíssima, essa expressão. Mas enfim, o que acontece? Era um suplício. Por isso, meu amigo, naquela época, o manual já estabelecia tudo minuciosamente. O espaçamento aqui, tabulação, quantos toques, tudo. Porque com máquina da datilografia, não havia esse troço de Ctrl+C, Ctrl+V, não, meu amigo. Você tinha que acertar desde o início. É verdade. Como diria o Capitão Nascimento, se você não começasse certo desde o início, parceiro, no meio ia dar merda. É verdade. Meu amigo, era terrível. Na datilografia, se você não começasse certinho desde o início, no meio ia dar problema. Então, naquela época, você tinha todas essas minúcias. Hoje em dia, não. A segunda edição do Manual de Redação do Presidente da República é de 2002. Nessa época, você já tinha a administração pública, praticamente, não toda, mas boa parte dela, já estava informatizada. Com o advento do computador, ficou muito mais fácil, porque você pode abrir o documento, faz aquela visualização completa e você distribui harmonicamente as partes do texto. Então, o manual estabelece que você deve deixar espaço. Agora, de quanto é o espaço, se é um espaçamento, 2 ou 3, você vai visualizar no momento em que você estiver fazendo o documento para verificar. Tudo bem? Mas você deve deixar um espaço. Após o espaço, quem vem também com alinhamento à esquerda? O endereçamento.
O endereçamento, cuidado. Você estranhou o endereçamento aqui em cima? Algumas pessoas estranham, acham que o endereçamento de um ofício, por exemplo, tem que vir lá embaixo. A última informação, lá embaixo. Ora, essa informação de um endereçamento ficar lá embaixo é o manual de 92. O manual de 2002 trouxe o endereçamento aqui para cima. Tá? É a terceira informação que você tem na constituição do padrão ofício. Vamos voltar depois para falar direitinho sobre ele. Após o endereçamento, deixe também espaço, vem o assunto. E o assunto se apresenta exatamente assim. Assunto, 2 pontos, e na sequência você diz o que vai ser abordado naquela comunicação oficial. Deixe espaço novamente, e na sequência virá o vocativo. Como naturalmente aqui não vai caber, eu vou apagar. Se você ainda não copiou, copie, porque eu vou apagar para dar continuidade. Copiou aí? Vamos nós. Vou aqui apagar para esticar a folha de novo, dando continuidade. Mas dessa vez, lógico, vou aproveitar a tela em cima. Muito bem. Aqui o corpo da folha. Vamos a tela em cima. Opa. Aqui também. Ui. Muito bem. Havíamos registrado o assunto, não é isso? Então vamos lá. Havíamos colocado o assunto, aqui apenas retomar do ponto em que paramos. Assunto, 2 pontos, blá, 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 blá. Ok. Deixa aí um novo espaço, né? Continuando, deixa um novo espaço. E agora com recuo paragrafal. Esse recuo paragrafal é de 2,5 cm. Todos os recuos paragrafais presentes no texto, todos eles vão ser de 2,5 cm. E aqui você registra o vocativo, que em regra vem seguido de vírgula. O vocativo é o contato inicial que você estabelece com a autoridade. É justamente aqui que você vai, no caso, apresentar, senhor fulano de tal, senhor chefe, senhor secretário, senhor diretor, você vai estabelecer o contato inicial com a autoridade. Após vocativo, deixe espaço novamente, e aleluia, finalmente chegamos ao texto. Eita, olha a burocracia do negócio. Finalmente agora poderemos falar verdadeiramente do que a gente quer falar. Você vai montar o parágrafo do texto. Um dado curioso acerca do parágrafo do texto, ele é numerado. No manual de 2002, a numeração passou a ser colocada em todos os parágrafos. No manual de 92, você não utilizava no primeiro parágrafo, só que numerava a partir do segundo. No manual de 2002, passamos a numerar todos os parágrafos, inclusive o primeiro. Vira e mexe, aparecem algumas inconsistências, algumas incoerências, algumas provas que sugerem que, no caso, você tenha a numeração facultativa no primeiro parágrafo. Veja, isso acontece em virtude de a gente não numerar anteriormente, e agora o manual de 92, a gente passou, de 2002, no manual de 2002, passamos a numerar todos os parágrafos. Em virtude disso, algumas pessoas até hoje, no caso, ficam na dúvida se você deve numerar ou não. A prudência nos diz, numere, uma vez que os exemplos que aparecem no manual de redação da Presidência da República vão aparecer com parágrafos numerados. O fato é que você, de novo, vai ter um recuo paragrafal igualmente de 2,5 cm. E, finalmente, vem o texto. Texto, blá, 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 blá. Ponto. Terminei o primeiro parágrafo, espaço. Ou seja, também deixamos espaçamento entre os parágrafos, numeração, para o segundo parágrafo. Recuo paragrafal. 2,5 cm. Vem o texto. É justamente aqui, dentro do texto, que você deve apresentar aquelas características da redação oficial. Impessoalidade,
uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade. É justamente aqui dentro do texto. Muito bem. Fechamos o segundo parágrafo deste espaço. De novo, novamente recuo paragrafal e o fecho. O fecho é seguido por vírgula. Vamos falar depois com calma acerca do fecho e vamos ver que só existem 2 fechos atualmente. E, após o fecho, deste espaço de novo e, finalmente, a única coisa, o único registro centralizado, a identificação do signatário. É o único registro centralizado. Aqui, portanto, colocamos o nome da autoridade. Não. Veja, o nome das autoridades é sempre grafado com caixa alta, sempre todas as letras maiúsculas. O cargo, no entanto, só traz inicial maiúscula. Naturalmente, é justamente aqui que a pessoa vai assinar. Blá, blá, tchu, tchu. E aí, fechamos a nossa redação oficial. E conforme comentei, aqui ficou bem embaixo, né? Mas conforme comentei, aqui embaixo, a margem ficou bem grudadinha mesmo. Aqui embaixo, a margem é de 1,5 centímetro. Então, essa margem aqui de baixo é de 1,5 centímetro. Portanto, eis aí, esse é o padrão ofício. O padrão ofício, portanto, constitui essa forma de apresentação, o diagrama de disposicionamento dessas informações dentro de uma redação oficial. Então, vale lembrar, não coube tudo, mas vale lembrar. Lá em cima, o primeiro registro era tipo e número seguido de sigla. À direita, a única coisa à direita, data. Na sequência, endereçamento, de novo com alinhamento à esquerda. Depois, assunto. Em seguida, recuo paragrafal, vocativo. Recuo paragrafal, texto. Espaço, recuo paragrafal, texto. Espaço, recuo paragrafal, fecho. E, finalmente, espaço centralizado, identificação do signatário, a pessoa que assina, o cargo ocupado e, efetivamente, a assinatura da pessoa. Eis, então, o chamado padrão ofício. É com base nessa construção que você, no caso, vai escrever não só ofícios, mas também memorandos, avisos. Aliás, vamos ver que no caso do memorando, ele simplifica parte dessa apresentação. De sorte que no memorando, vamos ver que a data tem um registro próprio, um registro específico. Vamos ver que no memorando, o endereçamento é bem mais simplificado. E também no memorando, nós dispensamos o vocativo. Mas, nas outras partes, o memorando vai se estruturar exatamente seguindo esses padrões aí que a gente estabeleceu. Portanto, por hora, o que você deve guardar é justamente essa visualização de onde fica cada coisa. Tipo e número sigla, depois data, endereçamento, assunto, recuo paragrafal, vocativo, recuo parágrafos do texto, recuo, fecho e, por fim, centralizado lá embaixo, a assinatura, a identificação do signatário e a assinatura. Guarde bem essa visualização do padrão ofício, porque é justamente com base nela que, em seguida, vamos fazer comentários ponto a ponto acerca de cada um dos registros, o que você pode, o que você não pode fazer e o que o examinador pode perguntar na prova acerca de cada um desses registros aí. Beleza? Então é isso.